Você já parou para pensar quantas vezes na tua vida, ou talvez hoje, você já disse assim: "Ah, quando eu ganhar tal coisa, ah, quando eu alcançar isso, quando for promovido"? Já parou para pensar que a gente vive quase em um mito do futuro que nunca chega? Pois é sobre isso que o Sapiens Cast vai falar hoje, tá? Sobre patrocínio do Citolab, esse aqui é o Sapiens Cast. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapiens Cast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Pois é, gente, esses dias eu estava em Guarda do Embaú e uma frase me chamou muita atenção colada ao lado da parede de um bar. A frase era a seguinte: quanto tempo você vai gastar a sua vida atual planejando a tua vida futura? Isso começou a atormentar um pouquinho o meu coração e eu comecei a pensar exatamente sobre o mito do presente ou o mito do futuro. Quantas vezes a gente gasta de fato a nossa vida pensando ou planejando algumas coisas, esperando outras, e esquecemos de viver os instantes que a vida nos dá. Às vezes estamos completamente presos a um futuro que nunca chega e nunca realizamos grandes sonhos, grandes projetos, porque sempre estamos esperando uma promoção, sempre estamos esperando ganhar na Mega Sena, sempre estamos esperando resolver os nossos problemas antes de começar a viver de verdade. Eu queria que o Sapiens Cast, nesse formato de hoje, pudesse alcançar a gente a parar para pensar o que estamos fazendo com a nossa vida. O que você está fazendo com a tua jornada aqui na Terra. Às vezes nós achamos que, seja na fila do mercado, seja esperando um e-mail específico, seja planejando uma viagem ou uma férias inesquecível, nós pensamos em um pré-futuro. Mas não se esqueça que pré-futuro não é presente. Estamos em um mundo em que valoriza o desejo. E para falar de desejo, eu queria tomar um ponto bem específico. Falar de desejo, gente, me preocupa porque, se nós olharmos a história sagrada, a história bíblica, o primeiro dos pecados da humanidade está ligado necessariamente ao desejo. Quando falamos da experiência do pecado original, por exemplo, nós falamos da experiência do pecado original e quase sempre pensamos: o pecado original foi a desobediência. Deus deu uma ordem a Adão e Eva e estes desobedeceram esta ordem. Até aí tudo bem. Concordo e entendo que a desobediência foi o ápice do não fazer o que Deus havia mandado fazer. Mas o que gerou esta desobediência foi o desejo desordenado do ser humano. Quando nós falamos a respeito do mito do futuro ou mito do presente, eu não tenho dúvida que o desejo é o grande propulsor do que nós esperamos para o futuro. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e Deus faz a eles a possibilidade de terem uma vida completamente feliz no paraíso, a serpente vem e coloca no coração da mulher um desejo de: saberia que se você comer do fruto desta árvore, você será conhecedora do bem e do mal e será como Deus? É a partir daquele momento em que inauguramos o desejo de futuro. O ser humano sempre esteve ligado ao presente, ele vivia como os animais. Olha para o seu cachorrinho. O seu cachorrinho não faz planos de próximas férias, não faz plano de quando ganhar na Mega Sena, ele simplesmente vive. Ele está triste ou feliz, dependendo das circunstâncias pontuais do dia. De se ele está bem, se ele tem comida, se o dia está agradável. Se os dias estão mais tristes, cinzas e chuvosos, ele vai dormir, ele vai descansar, ele vai se esconder embaixo do seu sofá. Mas se o dia está radiante, o seu cãozinho também estará mais radiante, sem fazer grandes planos ou pensamentos de como será o futuro dele. Ele está vivendo. E tu já parou para pensar que talvez a tua vida tenha sido mais triste do que a vida do teu cachorro?
Você tem se preocupado com tantas outras coisas. Hoje em dia eu tenho me angustiado porque talvez tudo que uma vida adulta se fala é sobre contas, boletos e futuro. E esquecemos de viver com intensidade o presente, que de fato é a única existência que está em nossas mãos. Lá no mito e na circunstância do pecado original, nós vemos o ser humano caindo no pecado. Por quê? Porque desejou ter algo que não o tinha. E a partir daí desencadeou algo que carregamos até hoje em nossas mãos: a ansiedade por um futuro que ainda não chegou. Quero recordar também que o desejo não é algo ruim. Por quê? Porque desejar é o que movimenta o mundo. O grande problema é quando desejamos de maneira desordenada, e isso faz com que almejamos ou esperamos algo que é impossível ou que nunca chegará, ou ainda que não temos a capacidade de aproveitar o momento presente, sempre planejando a vida futura. Basta sentarmos em uma mesa de restaurante que sempre perceberemos as pessoas conectadas a alguém que está extremamente distante, tentando marcar um jantar, um café ou uma festa, e esquecendo que aquilo que estamos vivendo no momento é um jantar que já foi marcado há dias atrás, mas que não está sendo aproveitado também naquele momento. Se olharmos para a filosofia, gente, para a experiência filosófica, encontraremos um autor muito importante, Sêneca. Sêneca, ele é um autor estoico da filosofia, e ele vai falar a respeito da vida e da grandiosidade de viver o presente, ou o momento presente de nossa história, como ideal inegociável para o ser humano. Sêneca diz o seguinte: adiar a vida é a grande tragédia, pois a vida é curta para quem desperdiça esperando, mas longa para quem souber verdadeiramente usá-la. Então a minha pergunta para este episódio é o seguinte: quantas vezes colocamos a nossa felicidade à espera de algo? Quanto a nossa vida é só um ensaio para um grande espetáculo futuro que às vezes nunca irá chegar? Quero te perguntar de maneira muito contundente hoje: o que tu tem feito com os dias que você tem? O que você irá fazer com este dia? Ou seja, quando falamos do mito da espera, às vezes pensamos que a felicidade é simplesmente quando alcançarmos inúmeras coisas. Não quero tirar a possibilidade de desejarmos ou de sonharmos coisas grandes para a nossa vida. É importante não ser inconsequente. Tem gente que diz assim: vou viver hoje como se não houvesse amanhã. O problema é que o amanhã pode e deverá existir na nossa vida. O problema é quando não vivemos o hoje, quando estamos presos a realidades que não são realidades verdadeiramente importantes ou imponentes e acabamos, infelizmente, planejando simplesmente uma vida que nunca irá chegar. Hoje, então, eu quero te fazer perguntas como essa: anda o teu relacionamento atual? O teu marido, o teu namorado, a tua namorada, a tua esposa é a pessoa para que você sonhou nesta vida? Às vezes estamos ligados àquilo que a vida poderia nos dar. Inúmeras vezes no consultório eu tenho encontrado pessoas que me dizem assim: ô Clênio, cara, mas e se eu sair desse relacionamento? Será que eu não vou encontrar uma pessoa que me faça mais feliz? E eu sempre faço a seguinte interrogação: sim, poderá encontrar, mas também poderá encontrar alguém que lhe faça extremamente infeliz. Ou poderá não encontrar ninguém que esteja com você nessa vida. Eu tenho percebido que por muitas vezes nós estamos mais preocupados no planejamento ou na troca de algumas coisas do que de fato em consertar o momento presente. Vivemos em um mundo que supervaloriza o descartável e o provisório. As nossas paredes, diferentes das paredes antigas, feitas de pedra e barro com óleo de baleia,
que duram séculos ou milênios são trocadas por paredes de gesso acartonado que cada vez vão durando menos. E a nossa provisoriedade vai fazendo com que a gente curta pequenos momentos. E a cada insatisfação, ao invés de esperarmos ou vivermos, simplesmente ocupamos aquele espaço com outras coisas novamente provisórias. Hoje eu quero então te perguntar e te questionar neste episódio: o que de fato é durável e permanente na tua vida? O que te acompanha há longos anos e não tem espaço para troca, para substituição? Quero te fazer uma pergunta bem pontual. Por exemplo, há quanto tempo você tem estes amigos que hoje estão no seu círculo de amizade? São amigos de muito tempo? São amigos de pouco tempo? Ou são amigos de instante imediato? Porque existem pessoas que não conseguem cultivar nada para além de alguns poucos anos, quiçá alguns poucos dias. Existem pessoas que vivem num imediatismo e numa troca eminente, que vive ansioso por um futuro que nunca chega, que nunca está em nossas mãos e que nunca será possível de se cumprir. O episódio de hoje é para nos fazer refletir de fato como vivemos a nossa vida, como estamos curtindo o tempo necessário de 30, 40, 50, 60, 80 anos que viveremos nesta terra. Já se deu conta de que se você chegou aos 25 anos, talvez você já viveu um terço da sua vida? Embora a expectativa de vida do povo brasileiro esteja se estendendo um pouco além dos 80 anos, talvez a nossa vida, que parece uma vida que não terminará, poderá verdadeiramente ser abreviada ao passo de não vivermos com intensidade estes momentos. Se você soubesse a data de validade que você nasceu e haverá de partir, como você viveria este dia que hoje você está gastando me escutando neste podcast? Você seria um pouco mais realizado, talvez teria já tomado café com os teus filhos, ligado para os teus pais, feito tantas coisas que talvez deixamos para um futuro um tanto distante. Talvez você more longe da sua família, e nesse morar longe da tua família, você planeja uma viagem que está ainda a tempo para acontecer e por isso não tem aproveitado sequer para ligar e saber como os teus pais estão. A triste notícia é a seguinte: um dia você sairá de sua casa, deixará o seu lar e não voltará mais para ele. Ou ainda, sairá de sua casa e do seu lar e nunca mais encontrará as pessoas que lá você deixou. Eu moro há anos longe da casa dos meus pais, por exemplo. E todas as vezes que me despeço deles, eu começo a pensar o seguinte: será que a próxima vez que eu retornar a este lugar, eu os encontrarei aqui? É interessante que quando as pessoas estão longe, parece que pensamos um pouco mais sobre isso. Vou dar um exemplo a vocês. Todos sabem que por 17 anos eu fiquei na vida religiosa e visitava talvez os meus pais uma vez ao ano. Hoje meu pai está com 70 e alguns anos, e se pensarmos que a vida do ser humano chega aos 80, 90 anos, e se eu visitasse os meus pais uma vez ao ano, talvez, racionalmente, eu pudesse pensar que teria, no máximo, 20 abraços do meu pai quando iria visitá-lo. Porque em 20 anos eu iria 20 vezes visitá-lo indo uma vez ao ano. A partir do momento em que materializamos estas coisas, eu não tenho dúvida o quanto aproveitamos mais a vivência do dia atual e não ficamos presos ao mito do futuro ou ao desejo de coisas que irão chegar. A nossa felicidade não pode ser nunca pautada no espetáculo que um dia daremos, mas sim na forma em que estamos vivendo esta vida e na forma com que caminhamos nesta jornada construída hoje e não amanhã. Quero ainda perguntá-lo nesse episódio o seguinte: o que você vai fazer na vida hoje?
Ao terminar este podcast, o que você vai construir de felicidade permanente agora? Quais serão as conexões que você não irá planejar? Quais serão as conexões que você não irá simplesmente deixar para amanhã? Quais são as conexões que você vai construir neste momento, neste dia, enquanto a vida ainda está propulsando em suas mãos? Este episódio, não se esqueça, é patrocinado pelo Citolab. O Citolab é clínica médica, é vacinação e é laboratório em Navegantes. Se você quer cuidar da sua vida, esteja atento também à sua saúde. Neste episódio que nós estamos aproveitando para pensar sobre a vida e refletir sobre o mito da nossa jornada atual, quero também deixar uma mensagem de sabedoria do nosso grandioso manual para todos os momentos, a Bíblia Sagrada. Então, se você é apaixonado pela Sagrada Escritura, lhe convido a refletir o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia do amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta os teus próprios problemas. Eu sou o professor Clênio Gonçalves, esse é o Sapiens Cast e juntos vamos construir uma história de pensamento e de reflexão sobre fé, empreendedorismo, mas acima de tudo sobre vida. Então, não se esqueça, o que você está fazendo com a sua história, com a sua jornada e com a sua vida. A felicidade nunca poderá ser um destino, ela precisa ser a forma com que você vai. Então, se você está indo, pare de planejar a sua vida simplesmente para o amanhã e tenha a ousadia de viver o dia de hoje. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!